Olá, gente abençoada, eu espero encontrar todo mundo bem. E conforme como prometido, eu vou falar sobre luto, como que a gente lida, como a gente elabora esse momento tão difícil e como um luto de alguém que morreu dentro da gente tem o mesmo sintoma do luto de alguém que a gente perdeu porque essa pessoa não nos quis. Então eu quero que você, que está passando por um momento de luto, seja ele porque você perdeu uma pessoa porque ela se foi mesmo desse planeta, ou seja porque você se separou, você teve uma separação, eu quero que você fique nesse vídeo, porque esse vídeo vai te trazer muito esclarecimento, muito entendimento, e no final eu vou te dar dicas de como superar esse momento tão doloroso. Bem, há um conceito muito difundido de uma psiquiatra sueca chamada Elisabeth Kübler-Ross, onde ela classificou o luto em 4 estágios, em 5 e depois resumir em 4, tá? Que é o que todo mundo sabe: depressão, barganha, até chegar na aceitação. Eu li esse livro, chama A Roda da Vida. Inclusive, a capa era uma borboleta, exatamente para explicar essa metamorfose. Só que a gente não vai se deter aqui a teorias. Eu vou mostrar para vocês que existem estudos mais atuais, diferentes daqueles dos anos 60, que Elizabeth fez, que explica de uma maneira mais técnica, mas de que a gente possa compreender melhor como funciona essa fase dentro da nossa cabeça, como o nosso cérebro faz com que a gente sinta determinadas coisas. Então eu vou falar da pesquisa da Elizabeth para vocês entenderem dentro de vocês, se identificarem, e vou falar as novidades e como que a gente faz para sair dessa, tá? Tamo junto, quem me conhece sabe que eu tô no momento de luto há muito tempo, desde setembro. Meu gato, 2 primas e minha cunhada. Então, e eu quero que você saiba que eu atendo pessoas enlutadas por separação, seja término de namoro, de casamento. Quero que você fique nesse vídeo para que você se entenda e se ajude. Os estágios que a Elizabeth fala no livro dela é o negar, o sentir, aceitar, adaptar e transformar. Só que ela, primeiro que ela teve um experimento experiencial. Aquilo foi o que ela percebeu, sem um método científico, ela percebeu nas pessoas que estavam partindo, porque ela trabalhava com pessoas terminais de câncer e pessoas terminais de HIV, porque lá nos anos 80, HIV era um tabu, as pessoas tinham um mega preconceito com relação a isso, e como ainda não tinha os coquetéis, muitas pessoas morriam da síndrome da imunodeficiência adquirida, e isso era para as pessoas muito religiosas, muito fundamentalistas. As pessoas que eram portadoras desse vírus eram meio que excluídas da sociedade, assim como foram as pessoas que tinham hanseníase antigamente, né? Existia um asilo para pessoas, né? Elas eram excluídas da sociedade porque era uma doença que não tinha tratamento e era transmissível. Vamos lá, lidando com essas pessoas, inclusive com criança. Se você puder ler, esse livro é lindo. Mesmo que ele, hoje a ciência mostre caminhos neurais diferentes, esse livro é lindo porque ele é a autobiografia dela. Chama A Roda da Vida. Esses estágios, eles foram difundidos por causa dos experimentos da Elizabeth com os pacientes terminais. Quais são eles? A negação. A negação é aquilo que a gente fala assim: eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo, não, eu não me conformo. Nesse momento é comum a gente achar que a realidade é insuportável. Eu posso dizer de causa própria, assim, a frase que eu uso é: não, parece que eu estou num pesadelo, isso vai acabar. E para quem está no momento de separação, de casamento, eu acho que a música assim, que mais explica esse momento, eu não posso cantar, porque acho que, se não corta o vídeo por causa de direitos autorais, e é música velha, tá? Mas aí você procura. A música fala assim: não, eu não consigo acreditar no que aconteceu, era um sonho meu, tudo em mim mudou, sinto um vazio que você deixou.
Então é uma música de uma pessoa que não se conforma, né? Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Procura essa música. Essa música, ela é assim, ela é a melô da dor de uma pessoa que está se separando e está vivendo o luto. A segunda fase é por que comigo? Por que eu? Por que com aquela pessoa? Por que aconteceu isso? Era tão nova, era tão jovem, era tão boa. A gente acha que os outros vão passar por coisas que nós não passaremos. E essa é uma fantasia natural do ser humano. A gente vê o que acontece no outro, a gente vê tragédias, né, familiares, enfim. Toda perda é uma tragédia familiar, principalmente quando mães perdem filhos e bebês. Eu já constelei centenas de pessoas com essa dor. É a mesma dor de uma separação. Eu não banalizo a dor de uma separação. Uma pessoa que você viveu 20, 30, 40 anos é uma vida. E nem o luto pet, que eu já gravei vídeo sobre isso, que muitas pessoas banalizam. Essa indignação por que comigo? Principalmente para alguém que foi trocada por outra pessoa. Por que com aquela pessoa? E aí fica procurando justificativa assim. Ah, mas ela é mais feia que eu. Mas ela é mais baixa que eu. Mas ela é mais gorda que eu. Ah, mas o que ele viu nela que eu não tenho? Ah, será que ela é melhor do que eu? Quando a questão não é você, é o outro, mas você se culpa. E essa culpa, ela vem em todos os sentidos. Eu só atendi uma pessoa em 30 anos de experiência que perdeu alguém, falou assim, eu tô com meu coração em paz, eu fiz tudo que eu podia, eu nunca atendi, além dessa pessoa, outra pessoa que não tivesse culpa de alguma coisa que deixou de fazer ou fez demais. Isso faz parte dos nossos processos também. A gente sente muita raiva quando a gente pergunta por que comigo, isso vem com peso de muita raiva. Tem um filme brasileiro chamado Separação. É um filme muito velho. Eu devo ter assistido ele em 2007, talvez. Eu não sei onde você vai procurar, tá? Se chama Separação. E nesse filme é um casal que está se separando e eles estão... É um casal super moderninho, assim, eles são atores, alguma coisa assim, no filme. E aí eles estão num jantar e o marido fala dessas etapas do luto, ele cita Elizabeth Kübler-Ross e compara toda aquela dor de luto com a dor da separação, porque é aquilo que ele está vivendo naquele momento no filme. Esse filme é bem legal. Se você achar, vale a dica aí. Outra frase que a gente fala, né? Eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu gostaria que tivesse sido diferente. Quando a gente fala eu gostaria que fosse diferente, é um reconhecimento profundo do que aconteceu. Fica nesse vídeo que eu vou explicar como tua cabeça funciona, como os caminhos neurais que acontecem para explicar essa dor, as dicas para sair dessa situação e até que ponto o luto vira uma patologia. E por fim a aceitação, né? Que é aceitar o destino, entender que não há nada que se possa fazer. Isso a gente trabalha muito em constelação. E não é de uma forma superficial como vocês pensam. As pessoas pensam que constelar é só honrar pai e mãe, aceitar o avô e a avó, dizer obrigado para o marido. E a constelação é algo muito mais profundo que isso. Por quê? Porque o trauma, ele não é mensurável. Não tem como a gente medir um trauma, não tem uma lista lá de coisas que pode ser trauma. A gente tem um basicão, né? O abuso, o latrocínio, enfim, esses básicos. Mas existem determinados abusos ou determinados traumas que nós sentimos e que nós nem qualificamos como trauma. Quando a gente vai para a terapia, a gente começa a falar disso, algumas coisas que nem vinham na nossa memória vêm. Tem um livro lindo, que chama Por que eu, por que isso, por que agora? E nesse livro, a autora, ela, se eu não me engano, ela era uma adicta. Eu não sei se tem esse livro para vender, porque ele é muito velho também. Ela conta que ela era abusada quando criança, e ela conta que ela saía do corpo
para não ver aquilo. Isso é muito comum quando a gente tem qualquer tipo de trauma. É uma despersonalização, uma dissociação. É como se o seu eu saísse daqui para o seu corpo passar por aquilo sem que aquilo doesse em você. Então não tem assim uma régua para a gente colocar, mas tem pesquisas científicas feitas em 2010 que dizem que essas fases que tem aqui, elas não são exatamente perfeitas, isso todo mundo sabe. Elas não acontecem sempre na mesma ordem, isso todo mundo sabe. Pode ser que num dia você oscile entre todas elas, mas existe sim um tempo de elaboração para que a vida volte ao normal. O que eu vejo? Pessoas obcecadas, cuidando da vida daquele que já foi, quando ele não se foi de uma forma física, quando ele optou para sair. Então essa pessoa, ela passa a respirar a vida do outro, porque ela não aceita, isso é não aceitar, que o outro está feliz sem ela. Como que o outro pode estar feliz se ele me deixou tão triste? Ela não entende que não foi sobre ela, o outro foi viver o sonho dele, a vida dele. Não tem nada de errado com ela. Mas a pessoa fica buscando o que tem de errado, eu não me conformo, e fica naquela ruminação mental, comemorando datas, a gente vai falar sobre isso daqui para frente, comemorando datas, fazendo aniversário, chorando no Natal, não entendendo que, apesar do outro, a gente vai no cabeleireiro, apesar do outro não estar, os nossos boletos vão vencer. Apesar do outro não estar, eu preciso cozinhar, eu preciso deixar a minha casa arrumada. Mesmo que o outro não esteja, a minha vida continua. E se você pensar num nível espiritual, você vai entender que cada um tem uma missão aqui. E se eu deixo de viver a minha vida porque o outro não está comigo, seja porque ele partiu fisicamente ou porque ele partiu por opção, eu estou fugindo da minha missão e vivendo só a minha dor. Quantas pessoas eu estou deixando de ajudar? Quantas pessoas eu poderia estar dando suporte? Gente, tem pessoas que deixam de viver e não entendem que isso é uma doença psiquiátrica. Quando você deixa de tomar banho, quando você deixa de trabalhar, quando você deixa de ter lazer. Eu sei que no começo não dá para ter gente, eu sei que no começo a gente não consegue assistir 50 minutos de um filme, não tem como. Mas depois de um tempo, a hora que a gente elabora isso dentro da gente, e a gente vai elaborar isso, a vida continua e a gente continua na nossa missão. Porque senão a gente está aqui para quê? Qual é o motivo que você está aqui? Para viver essa dor? Percebe? Tem mulheres que estão separadas há 10, 20 anos e continuam vivendo a vida do ex-marido. Elas não conseguiram se refazer. Às vezes elas estão até em algum outro relacionamento, viajam com as amigas, mas assim, o marido mora, o ex, né? O primeiro marido, eu não gosto de falar ex, mora na cabeça da pessoa o tempo inteiro. E às vezes ela rumina isso com uma amizade que perdeu ou com alguém que faleceu. A negação, que é a primeira fase, né? A pessoa, ela tem uma certa esperança, sabe? Ela nega aquilo que está acontecendo. Não importa se seja na partida física da pessoa, quando a pessoa morre, ou na partida de uma separação. Ela, naquele primeiro momento, ela nega. Isso não precisa ser fases pré-definidas. Como eu disse, pode acontecer num dia todas. A raiva, principalmente em separação, a raiva é do outro. O outro me deixou, eu fiz tudo para ele, eu fui uma capacho. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre esse tema, tá? Do capacho. Eu fiz isso, eu fiz tudo para ele. Ou quando a gente perde alguém fisicamente, é aquilo que eu já falei. Por que Deus fez isso? Ele era tão bom, é uma raiva, né? Se então é um acidente, por exemplo, a raiva daquele que atropelou, a raiva daquele que cometeu um latrocínio é imensa, é absurda.
chega até a haver um sentimento de querer vingar-se. Quando a gente quer se vingar de alguém, a gente não aceitou o nosso destino. E eu vou falar uma coisa espiritual para vocês. Ninguém sai sem pagar a conta da vida. A vida é igual restaurante. Nós temos contas de outras vidas e algumas coisas nos acontecem porque a gente combinou, quando encarnou, que ia passar por aquilo para que a gente evoluísse. Então, como eu digo, os bons vão cedo. Os que ficam têm mais conta para pagar. Eu falo isso. Mas existe uma conta cósmica. Você acredite em que você quiser, em qual religião você quiser. Você sabe que tem uma conta. Se você for ateu, você é a melhor pessoa que tem, porque você não precisa de religião para ser bom. Mas você sabe que tem uma conta. Então, se eu sinto raiva do outro, a ponto de querer me vingar daquilo que ele me fez, eu estou atraindo para o meu campo vibratório aquilo que eu desejo ao outro. Daqui a 11 anos, aquilo vai voltar para mim. Tomar muito cuidado, mulheres desesperadas, codependentes, loucamente apaixonadas, que fazem trabalho de amarração, simpatia, uma simpatia que você faz, você pode estar interferindo no livre-arbítrio do outro. Por isso que eu falo, quando você for fazer alguma coisa de magia, não faça escolhendo alguém específico. Peça alguém com as características que você quer. Se você pediu fulano, cicrano, beltrano, você está interferindo no livre-arbítrio do outro e, inclusive, impedindo que o universo te traga coisa melhor, porque às vezes é livramento. E falar assim, ai, ainda bem que me livrou desse traste, é raiva. Porque quando a gente separa com amor, seja no luto físico ou no luto emocional. Aí chega a tristeza, que é a parte que a gente tem uma depressão. Eu já vou falar disso, quando o luto vira depressão. Finalmente, a aceitação. Essa fase demora para chegar, às vezes demora uns 2 anos e um pouco mais. Mas se ela não chega, a pessoa passa a vida inteira escrava de algo que ela não pode mudar. No estoicismo, eu acho que é no estoicismo, eles falam que a gente pode controlar 10% do que acontece em nossa volta. 90% independe da nossa vontade. Ora, se eu não aceito os 90% que a vida coloca, eu vou ficar rebelde com a vida e adiantar o quê? Os cientistas, né? Existe um pessoal aí mais novo que eles chegaram, uma pesquisadora específica, tem vários pesquisadores, que ela chegou na seguinte frase: o luto é o preço que pagamos por amar alguém. É o preço do amor, quando esse alguém vai antes da gente. Essa cientista, ela dividiu o nosso cérebro em 2 lados. O lado das memórias, as memórias afetivas. Ela viu que tem mudanças na fabricação de proteínas no nosso cérebro. Então, há uma mudança neurológica diante de uma perda. Então, o lado do nosso cérebro é o lado das memórias, das emoções. E esse lado, ele concorda com tudo que acontece. Ele percebe que não há outra coisa a fazer a não ser aceitar. Porém, o outro lado é o lado do vínculo. E aí ela elaborou uma teoria que chama a teoria do apego. Essa teoria do apego diz que a gente tem um caminho neural, existe um caminho no nosso cérebro, onde há uma afirmação dentro do nosso cérebro, bioquímica. Essa afirmação diz: eu sempre estarei aqui por você e você sempre estará aqui por mim. Muitas pessoas deixam de querer tirar a sua vida porque pensa assim: ah, mas o meu filho, ah, mas a minha mãe, ah, mas quem vai cuidar do meu filho? Então, eu estou aqui pelo meu filho, o meu filho está aqui por mim. Essa é uma conexão neurológica. Nós nos motivamos, o vínculo nos motiva a permanecer numa relação ou a permanecer com o outro. Bert Hellinger já falava dessa capacidade de vínculo. A nossa espécie precisa estar vinculada.
Foi assim que nós sobrevivemos, né? Em grupos, socialmente. Isso se estabelece vínculos. Por trás disso, tem sistemas de dependência emocional, de codependência, né? Dessas pessoas que em tão pouco tempo se vinculam ao outro. Mas esse não é o tema desse vídeo. Quando eu tenho, então, um lado meu que tem memórias e outro que tem apego, eu gero um estresse. Então, eu crio um estresse em mim que altera toda a minha produção hormonal. Inclusive, começa a liberar mais cortisol. Pode ver, quando a gente termina um relacionamento, ou quando a gente está com alguém doente na família, ou quando a gente perde alguém, a primeira coisa que a gente perde é o apetite, a comida não desce, a gente tem ânsia. Por quê? Porque os hormônios do estresse estão muito altos. É como se você tivesse estressado todos os dias, 24 horas por dia. Isso, inclusive, aumenta a irritabilidade, assim como em alguma depressão mista. Também não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas existe um tipo de depressão que a pessoa ela não fica de cama sem tomar banho, ela fica muito irritada e ninguém percebe que se trata de uma depressão. Então, essa irritabilidade ela é muito comum em quem está enlutado. Quando a gente está de luto, a gente para de produzir um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio que a mãe solta ocitocina quando a mãe está amamentando. A gente libera ocitocina quando a gente está fazendo caridade. Quando a gente está de luto, aumenta a nossa irritabilidade e diminui esse hormônio do amor. Então ficamos mais impacientes, mais agressivos. Muitas vezes queremos estar sozinhos para elaborar aquilo que aconteceu, para tentar entender, para tentar aceitar. Pensando na biologia, nós temos um sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa libera dopamina. Então, eu estou com a minha dopamina baixa. Hoje em dia a gente tem esse sistema de recompensa muito fácil. A gente dá uma scrollada lá no Instagram, vê uns memes, dá uma risada, já aumenta essa dopamina. A gente para no McDonald's, come um lanche, aumenta a dopamina. Quem gosta de sexo vai ver pornografia, aumenta a dopamina. Ou vai beber, ou vai usar droga. Esse sistema de recompensa, ele aumenta a dopamina de uma forma inadequada. Porque a forma adequada seria através de atividades que vão me fazer bem, como atividade física, meditação, oração. Mas o forte desejo de estar com a pessoa também aumenta esse sistema de recompensa. É por isso que muitas pessoas enlutadas usam drogas, bebem demais, porque ela acaba compulsionando para ativar porque esse sistema de recompensa deseja mais recompensa. Inclusive para se anestesiar daquela dor que ela está vivendo. Nós temos disparos no coração causado por esse sistema aí que está ativado. E muitas vezes nós passamos por tudo isso que eu estou falando para vocês num trauma. Um trauma pode causar os sintomas de luto também. O que acontece é que a gente entende que trauma é só as coisas muito básicas, né? Que a gente sabe que é o óbvio. Mas nem tudo que é nosso trauma é óbvio. Nem tudo tá na cara. E a gente pode passar por essas coisas, sim. Por isso que, por exemplo, uma pessoa borderline, que ela tem uma desregulação emocional, essa pessoa, com certeza, ela sofreu trauma. Aí ela faz toda essa desregulação aqui. De hormônio, de cortisol, de sistema de recompensa, aí busca recompensa no outro, o outro se torna dependente do outro, só tem dopamina quando o outro está na vida, respira o outro. Olha a dor que isso dá. Em 2010, então, teve um teste lá dessas fases da Elizabeth, da aceitação, da depressão. Eles perceberam que existe uma síndrome de aniversário, uma reação de aniversário que acontece no segundo ano. Por quê? Porque no primeiro ano... Por que no segundo ano? Pelos estudos que eles fizeram agora em 2010. Os estudos foram feitos por Oliver Bock e Zoe Donald.
Eles notaram através desses estudos que tudo que eu falei aí do cortisol, da dopamina, eles perceberam que no segundo ano, o aniversário, né, as datas de Natal, data de aniversário, a pessoa sofre mais do que no primeiro ano. A pessoa sofre mais no segundo ano, 2 anos depois, do que no primeiro. E aí, eles chegaram à conclusão que esse sofrimento é porque no primeiro ano, a pessoa tem mais rede de apoio. As pessoas em volta dela estão mais disponíveis para ajudá-la. Só que a vida de todo mundo segue. Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem seus BO para resolver. E aí, no segundo ano, quando essa rede de apoio começa a resolver os seus BOs, aquela pessoa ela fica mais sozinha, mais isolada, com menos rede de apoio. E aí o luto dói mais. O nosso cérebro se reconfigura, os nossos caminhos neurais se reconfiguram. A minha mãe teve um AVC, deu a fala e a leitura. Eu estou, obviamente que ela está indo na fono, porque eu não sou fono, mas em casa eu faço lição de casa com ela, como se eu estivesse fazendo a lição de casa do prezinho de uma criança que chegou lá com a liçãozinha. Por quê? Porque aonde perdeu os neurônios do AVC, os neurônios do lado, a partir da estimulação, do treino, eles vão fazer a função daqueles neurônios que morreram. Tudo é condicionamento. A gente se condiciona a tomar banho, a gente se condiciona a estudar, a gente se condiciona a ir para a academia. E o nosso cérebro se condiciona com tudo, com estilo de vida, com tudo. E aí ele vai se reorganizando. Esses caminhos, eles vão se reorganizando. Eu ensino uma técnica há muitos anos, que eu vou ensinar para você agora. Mas ele faz muita diferença. Só experimenta, só faz. Lembra que eu falei que a gente tem dois lados? Um lado de memória, um lado de vínculo? Se eu pego a cena daquilo que me doeu, que o Augusto Cury chama isso de janela killer. O que é essa janela? Imagine uma janela. Eu abro e olho para aquele fato e sinto dor novamente. Eu abro, então minha memória fica voltando para aquele lugar. Voltando para aquela cena. Eu volto, eu revivo toda a dor que eu senti lá atrás. No dia que aconteceu. Então eu faço assim. Para dissociar, tá? Exatamente para pegar novos caminhos neurais. Eu aprendi isso com a minha professora de yoga. Você vai lembrar daquilo que te aconteceu e vai fazer assim com os olhos. E vai lembrando a cena. Ao contrário. Aliás, quando a gente tá com aquele choro solto, que a gente tá muito triste e deprimido, olha para cima. Esse olhar para cima tem explicação, tá? Esse aqui muda. Por quê? Porque a gente, quando tá ruim, a gente olha para baixo. Então, você fazendo esse bambolê ocular aqui, deixando a memória, aquela cena vir aqui, vai chegar uma hora que você consegue lembrar daquela cena sem que aquilo traga aquela dor do vínculo. Porque você deslocou aquilo de um lugar. Aquilo é apenas um fato. Vamos então ao que a gente pode fazer para viver melhor de hoje em diante? Primeira dica: permita-se sentir. Chore, sinta raiva, fique indignado, fique triste. Você precisa olhar, encarar esses sentimentos. Não encarar é negação, é fuga. É dissonância cognitiva. Então, entre em contato com essa dor. A gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente fica confuso, a gente fica irritado. Permita isso. Por um tempo. Como eu disse antes, a vida continua. Assista o filme também, a vida continua. Você vai entender muita coisa. Fale sobre isso. É lógico que a sua rede de apoio, seus amigos, chega uma hora que não vão aguentar mais ouvir aquilo, porque você vai repetir as mesmas coisas. Vira uma ladainha. Então, nessa hora, as pessoas elas vão cuidar da vida delas, faz parte. Então, você desabafa com seus amigos, mas você precisa procurar uma ajuda profissional.
Quem está de luto elabora muito melhor o luto buscando um profissional qualificado que vai te ouvir com uma escuta neutra, que vai entender esse momento que você está passando, que vai entender as suas culpas, os seus remorsos, as suas projeções e todos esses estágios aqui que eu comentei. E essa dualidade de um lado da memória e do lado do vínculo, de uma forma que vai te ajudar muito. Falar é uma elaboração psíquica. Escreve um diário. O trabalho do Freud, depois que ele viu que a hipnose não servia para todo mundo, foi deixar as pessoas falarem. Ele fazia algumas intervenções, obviamente. Mas ele entendia que ao falar, a pessoa tinha insights que ela não teria se ela não estivesse falando. Então faça isso por escrito. Gente, quando você começa a escrever sobre aquilo, você acha que você vai escrever uma frase, você escreveu 3 folhas do caderno. Tenha um diário. Por quê? Esse diário você vai começar a fazer com muita dor agora, com muita raiva, com muita indignação, sem aceitação. Daqui a um tempo, ele vai ficando mais elaborado. Você vai entrando mais na aceitação. Você é como uma terapia gratuita. Só experimenta fazer. Faz toda a diferença. KT, tenho maior preguiça de escrever, não gosto, não tenho paciência. Faz um grupo de WhatsApp com você mesmo e vai gravando áudios lá. E salva, pode apagar se você tiver medo. Eu chamo isso de audioterapia e eu ensino isso também, acho que desde 2018. É sensacional. Você tá falando, você fala, como que eu não pensei nisso antes? Mas é falando, tá? Não é aqui na cabeça. Falando ou escrevendo. Buscar um profissional, que eu já falei, né? A gente fala disso com os amigos, mas chega uma hora que a gente precisa buscar um profissional. Se você puder buscar um profissional assim que acontecer, melhor ainda. Porque você vai falar sobre isso com seus amigos, mas você vai falar isso com um profissional que é neutro. Estabeleça novas rotinas. Rotina, gente. Rotina tira a gente de muitas dores. De depressão. Tem muitas pessoas que tomam remédio para depressão que se só mudassem a sua rotina, não precisaria do remédio. Então tenha uma rotina sem essa pessoa. É assim, apesar de você não estar aqui, eu vou ao cinema, eu vou ao cabeleireiro, eu vou fazer academia todo dia a tal hora. Isso vai te dar um... Primeiro que vai tirar você daquele pensamento ruminante de só aquilo. Segundo que vai preencher as lacunas que essa pessoa deixou. Então você começa a remodelar a sua vida. Pratique atividades relaxantes, o que for relaxante para você. Meditação tem comprovação científica, tá? Que a meditação muda a nossa cabeça. KT, não tenho paciência. Põe uma meditação guiada. Tem no meu canal, tem no canal da Nick, tem no canal da Mi. Coloca uma meditação guiada para você fazer. Isso vai, inclusive, espiritualmente, aumentar energeticamente, aumentar a sua vibração. Mas neurologicamente tem comprovação de que a meditação auxilia a pessoa, inclusive, a ter mais saúde. Conecte com outras pessoas. Quem é meu paciente de terapia individual sabe que este é um ponto que eu trabalho muito em terapia. Vida social. E vida social não é bar, não é boteco. Essas pessoas, elas não... Os seus amigos de boteco, eles não são seus amigos na hora que você precisa. Não são aqueles que te ouvem, não são aqueles que vão cuidar de você quando você estiver doente. Tem um ciclo social, um grupo dentro da sua religião, dentro do seu bairro, no seu prédio. Tenha amigos no lugar onde você estudou, na vizinhança, mas tenha uma vida social. Cultive boas memórias. Você vai começar a substituir. Sempre que veio aquela lembrança ruim, tipo, o outro falou que não te queria mais. Você vai trocar isso por uma lembrança boa. Quem é codependente, toma muito cuidado e assista a outros vídeos no meu canal, tá? Porque se você é codependente e você começa a ter lembranças dos momentos bons com aquela pessoa, você vai ter uma tendência a só enxergar o lado bom. Às vezes de alguém que é extremamente tóxico e narcisista.
Então, se você é um dependente emocional, se você é codependente, toma cuidado com essa dica. Agora, se você está de um luto de perda mesmo, de uma pessoa que morreu, isso é ótimo. Você vai substituir memórias. A memória de dor, de todo aquele momento de dor, pelos momentos bons que vocês viveram. Como esse vídeo ficou muito longo, eu não vou entrar eu teria mais 1 hora para falar. Acho que até mais. Mas eu acho que isso que eu passei para vocês é o fundamental. Gente, para terminar, se você está com luto aí prolongado, existe um transtorno, que é um transtorno de luto prolongado. Ele está dentro do manual, que é o manual DSM-5, que é o manual que os psicólogos e psiquiatras usam para se basear em diagnósticos. Ele não é uma verdade absoluta, mas a gente precisa de ter uma diretriz para saber onde a pessoa se encaixa, assim, né, no diagnóstico, inclusive para conduzir um tratamento medicamentoso ou psicoterapêutico. E o DSM, ele tem alguns critérios onde a pessoa ela já entrou numa depressão. E quando o luto é muito prolongado. Existem escolas, linhas, abordagens terapêuticas que dizem que não tem tempo para elaborar o luto. Mas, veja, se você não conseguiu retomar a sua vida, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue ter uma rotina, tem alguma coisa errada com você. Você não ter uma rotina por um tempo, pode ser, mas mais de 6 meses, você parar a sua vida, o ideal é que a sua vida volte já na outra semana. Você já vai criando novos caminhos neurais, porque senão você vai ficar consumindo. Você vai ficar voltando na dor, e a dor aconteceu. É assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Parece frio, mas vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que está enlutada. Quando meu pai morreu, na outra semana eu já fui para o consultório atender. Meu pai morreu, acho que numa terça, na quarta-feira da outra semana, eu já estava atendendo meus pacientes. Meu luto demorou 2 anos para elaborar. Mas eu não parei minha vida porque eu não tinha um adulto para me sustentar. Eu tinha que ser a adulta que me sustentava. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que fazer as coisas, mas sempre com muita tristeza. Cada pessoa tem o seu tempo. Preste atenção se a sua vida não parou. Se a sua vida parou, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você pela confiança, pela paciência de ter ficado até o final desse vídeo. Vou pedir para você me seguir lá no Instagram. Catê Riera Terapias. Beijo da Catê e namastê.